We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Ora, And while I was talking or looking at her, she looked over to the next woman, and she kind of nodded her head. And she said, "Dear, do you believe that Brother Branham is right? That we women today will have to live like he told us? With the cutting of our hair and the wearing of our apparel and things like that." Said, "Don't you think that he is wrong in that?" e enquanto eu estava falando ou olhando para ela, ela olhou para a mulher ao seu lado e ela, de certo modo, fez sinal com a cabeça. E ela disse, querida, você crê que o irmão Branham está correto, que nós, mulheres, hoje teremos que viver como ele nos falou, com o cortar de nosso cabelo e o uso de nosso vestuário e coisas assim? Disse, você não acha que ele está errado nisso? She said, "Yes," and she said, "Go ahead, honey. You, Ruth, or whatever her name was, said, you have the inspiration. Say it." Ela disse, sim, e ela disse, siga adiante, querida. Você, Ruth, ou seja qual fosse o seu nome, disse, você tem a inspiração, diga. Well, quickly, I knew I was in the vision, so I knew that was them two women always. See, they're both Oneness and Trinity Church there. They stand there. Bem, rapidamente eu soube que estava na visão, logo eu soube que isso era aquelas duas mulheres sempre. Está vendo? Tanto a igreja unicista como a trinitária, ali estavam elas ali de pé.
and said, yes, said, I don't think we should because we have never seen his eyes. We have never seen his makeup. We wouldn't know what he looked like. So why would we do it? E disse, sim, disse, eu não acho que nós deveríamos, porque nós nunca vimos seus olhos, nós nunca vimos sua aparência. Nós não saberíamos com que ele se parece, logo, porque nós o faríamos. And I had on an old patrol suit. And I said to the woman, I said, just a moment, my sisters. See, you do have to live just according to the Bible. No matter how it was. She said, but we never lived back there and we never seen him. I said, I have seen him. E eu estava usando um velho traje de patrulha, e eu disse para a mulher, eu disse, só um momento, minhas irmãs. Vejam, vocês têm de viver exatamente de acordo com a Bíblia, não importa como isto fosse. Ela disse, porém, nunca vivemos lá no passado, e nós nunca o vimos. Eu disse, eu o vi. And I said, the thing of it is, I thought, Lord, I'm before two great smart churches. Now you've got to give me wisdom. And so then I heard myself go to talking. I want you to examine it. Never thought of it in my life. E eu disse, o negócio é que... Eu pensei, Senhor, agora eu estou diante de duas grandes astutas igrejas. Agora tu tens que dar-me sabedoria. E logo então eu ouvi a mim mesmo ir falando, eu desejo que vocês examinem isto. Nunca pensei nisto em minha vida. I said, a man today has to be like he was then because he's the same man. He's made up of five senses. And if he stood and looked at him right in the face, he would still have to have that sixth sense of faith to believe him no matter what he looked like. He'd have to believe him anyhow. Eu disse, um homem hoje tem que ser como ele era então, porque ele é o mesmo homem. Ele é constituído de 5 sentidos. E se ele parasse e olhasse para ele diretamente na face, ele ainda teria que ter esse 6º sentido da fé para crer nele, não importa com que ele se parecesse. Ele, mesmo assim, teria que crer nele. And they hid their faces with shame and said, we never saw it, sir, like that, and started going off. Then I turned and started to the mission fields, which I know was a call back to the field. E elas esconderam suas faces com vergonha e disseram, nós nunca consideramos isso, Senhor, dessa maneira. E começaram a sair. Logo, eu me virei e comecei a ir aos campos missionários, o que sei que era um chamado de volta ao campo. Now, see, he pointed them there in his presence. Christ pointed them to the truth. He said, how to see him was to go to the cross. There's where it's at the cross. Agora veja, ele lhes dirigiu ali em sua presença. Cristo os dirigiu à verdade. Ele disse como que para vê-lo era ir até a cruz. É aí onde está, na cruz. Except the corn of wheat falls, it abides alone. And if he did not die, he would have to abide alone himself if he did not die. Se o grão de trigo não cair, fica ele só. E se ele não morresse, ele teria que ficar só ele próprio. Se ele não morresse. But him being the corn of wheat that fell into the ground, and then if it falls into the ground, he said it'll bring forth abundance. If it falls into the ground and dies. Porém, ele sendo o grão de trigo que caiu na terra, e logo se ele cai na terra, ele disse que ele dará muito fruto. Se ele cai na terra e morre. First it has to be a germinized grain or it won't bring forth nothing. But it has to have life in it before it can fall into the ground. And he had eternal life in him. Amen. Because he was Emmanuel. And he had to give his own life in order to bring forth life again. Primeiro tem que ser um grão com germe, ou não dará fruto nenhum. Porém, tem que ter vida nele antes que ele possa cair na terra. E ele tinha vida eterna nele, porque ele era Emanuel. E ele teve que dar sua própria vida para dar vida novamente. Take like the wheat. You say, how could one grain of wheat? Here's what happens.
one grain falls in, it brings forth 100 grains. 100 grains falls in, brings forth 1,000 grains. 1,000 grains falls in and brings forth 1,000,000 grains. 1,000,000 grains falls in and brings forth a barge load. And on and on and on till it feeds the whole world. Tome como o trigo. Você diz, como poderia um grão de trigo? Aqui está o que acontece. Um grão de trigo cai, ele dá 100 grãos. 100 grãos caem, dão 1.000 grãos. 1.000 grãos caem e dão 1.000.000 de grãos. 1.000.000 de grãos caem e dão uma barcaça carregada. E seguidamente, até que alimente o mundo inteiro. That's what he meant. If I live my life alone and die this way, and let's live my life alone, well then there'll be no fruit after me. But if I fall into the ground under the will of God, and I'll bring forth a new birth. Isso é o que ele quis dizer. Se eu viver minha vida só e morrer desta maneira, apenas viver minha vida só, bem, então não haverá nenhum fruto depois de mim. Porém, se eu caio na terra sob a vontade de Deus, e eu produzirei um novo nascimento. And in that new birth, it'll bring forth another with new birth and another with new birth, until the whole world will be missionary, gospel preached. This gospel must be preached in all the world for a witness unto me. These signs shall follow them that believe. E nesse novo nascimento ele produzirá um outro com novo nascimento, e um outro com novo nascimento, até que o mundo inteiro será missionarizado e o evangelho pregado. Este evangelho deve ser pregado em todo o mundo como testemunha de mim. Estes sinais seguirão os que crerem. So if we ourselves then, in our ministry, and in our thoughts, and in our life, if we abide as we are, we can do no good. We've got to also die at the altar, or we'll live alone. Logo, se nós mesmos, então, em nosso ministério e em nossos pensamentos e em nossa vida, se nós ficarmos como estamos, nós não podemos fazer nenhum bem. Nós temos que morrer também no altar, ou nós viveremos só. We'll live to some denomination or some creed. We'll live to some organization. But if we die to ourselves, then the Holy Spirit will be spread forth everywhere by our lips. We've got to die. Nós viveremos para alguma denominação ou algum credo. Nós viveremos para alguma organização. Porém, se nós morrermos para nós mesmos, então o Espírito Santo se espalhará por todo lugar através de nossos lábios. Nós temos que morrer. So many today. So it is like now that if we must realize that we've got to die in order to bring forth new life. Amen. So he said so much in this. If you want to see me, you must die. Die to yourself, and then you'll bring forth a new life. Tantos hoje, assim é como agora que se nós devemos compreender que nós temos que morrer para produzir nova vida. Deste modo, ele falou tanto quanto a isto: se vós quiserdes me ver, tendes que morrer. Morrer para vós mesmos, e então produzireis uma nova vida. Now, if we want to see him, if you ever expect to see him, you'll never see him by some joining a church, some book of laws that you keep, some creeds that you serve. You'll see him when you die, when you come to Calvary and are crucified to yourself, then you'll see Jesus. We would see him. Agora, se nós desejamos vê-lo, se você alguma vez espera vê-lo, você nunca o verá por unir-se a uma igreja, algum livro de leis que você guarde, alguns credos que você sirva.
Você o verá quando você morrer, quando você vem ao Calvário e é crucificado para você mesmo. E então você verá Jesus. Queríamos vê-lo. First, before he said anything, he pointed them to the place to find him. Like all Gentiles or all people, you find Jesus at the cross when you're crucified with him. Amen. Primeiro, antes que ele dissesse algo, ele os dirigiu ao lugar de encontrá-lo. Como com todos os gentios ou todas as pessoas, encontra-se Jesus na cruz, quando se é crucificado com ele. Today we try to find him in everything. We try to find him in a church building. We try to find him in a denomination. We try to find him in saying some creed. We try to find him by keeping certain days, by obeying certain rituals. Hoje nós tentamos encontrá-lo em tudo. Nós tentamos encontrá-lo num edifício de igreja. Nós tentamos encontrá-lo numa denominação. Nós tentamos encontrá-lo ao recitar algum credo. Nós tentamos encontrá-lo guardando certos dias, obedecendo certos rituais. But we cannot find him till we come to Calvary. Amen. Help us, Lord. There we are crucified, fall into the dust of the earth, and die to ourselves, then reborn again. Then we find Jesus. Porém, nós não podemos encontrá-lo até que venhamos ao Calvário. Ali nós somos crucificados, caímos no pó da terra e morremos para nós mesmos e então renascemos. Então nós encontramos a Jesus. Oh, so many try today to hold theirself and maintain your own idea. I've got my way of it. I believe this. But you cannot find Christ until you die to yourself and accept Him, the Word. Then you find life. That's it. Tantos tentam hoje guardar a si mesmos e manter a sua própria ideia. Eu tenho minha maneira quanto a isso. Eu creio nisto. Porém, você não pode encontrar Cristo até que você morra para si mesmo e aceite-o a palavra. Então você encontra a vida. Vamos ver. How different today. How different today with the churches or the disciples of today. What do? If you come to disciples today, them disciples, before they did anything, they took these Greeks right into the presence of Jesus. Amen. And if He's the same yesterday, today, and forever, He'll have to act the same today if you're brought in His presence. Amen. Quão diferente hoje! Quão diferente hoje com as igrejas ou os discípulos de hoje. O que eles fizeram? Se você chegasse aos discípulos hoje, aqueles discípulos antes que fizessem qualquer coisa, eles levaram estes gregos diretamente para a presença de Jesus. E se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele terá que atuar da mesma maneira hoje se você for levado à sua presença. Disciples today is so much different. For today they try to take you to a cradle or a manger or to a Santa Claus or to a bunny rabbit for Easter or something other instead of Christ. They never bring you in the presence of Christ. Christmas isn't Christ. No. Os discípulos hoje são tão diferentes, pois hoje eles tentam levar você a um berço, ou a uma manjedoura, ou a um Papai Noel, ou a um coelhinho para a Páscoa, ou a alguma outra coisa ao invés de a Cristo. Eles nunca levaram você à presença de Cristo. O Natal não é Cristo. Não! Today, they bring you some other place, some statue, some church, some organization, some doctrinal laws, but never get you in the presence of Christ. A real true disciple would bring you right straight in the presence of Christ. And from there, Christ would show you what you had to do. Hoje eles o levam a algum outro lugar, a alguma estátua, a alguma igreja, a alguma organização, algumas leis doutrinárias,
porém nunca o levam à presença de Cristo. Um verdadeiro discípulo genuíno o levaria diretamente à presença de Cristo e dali Cristo mostraria a você o que você teria de fazer. Now, the Spirit is gone from Christmas, someone said today. I heard him on the radio, said a man giving an argument, a minister, about so many people today saying Christmas isn't this and we oughtn't to have Santa Claus and things. Agora, o Espírito desapareceu do Natal, alguém disse hoje. Eu os ouvi no rádio, disseram um homem expondo um raciocínio, um ministro, acerca de tantas pessoas hoje dizendo o Natal não é isto, e nós não deveríamos ter Papai Noel e coisas tais. And that fellow tried to make his points clear that if you took Santa Claus out of Christmas, you took the Spirit out. You took the Spirit of Santa Claus out. That's true. E esse sujeito tentou tornar claro o seu ponto que se você tirasse o Papai Noel do Natal, você tiraria o Espírito. Você tiraria o Espírito do Papai Noel. Isso é verdade. And the Spirit of Santa Claus isn't Santa, some myth of Germany, a German Catholic tradition, is not the Spirit that makes Christmas. Amen. The Spirit Christ pointed to was the Holy Spirit, which is not a celebration, but a worship of a living God. E o Espírito do Papai Noel não é Papai Noel, algum mito da Alemanha, uma tradição católica alemã. Não é o Espírito que faz o Natal. O Espírito que Cristo indicou era o Espírito Santo, o qual não é uma celebração, porém uma adoração do Deus vivo. But he said, you take Santa Claus out. There's no more spirit in Christmas. Could you imagine a minister saying that on the air? But that's what he said. Said you take Santa Claus out and you've got no more spirit of Christmas. Well, it might be using the word Christ Mass. You might not have much of that. Porém ele disse, tira-se o Papai Noel. Não há mais espírito de Natal. Poderia você imaginar um ministro dizendo isso no ar? Porém, isso é o que ele disse. Disse, tira-se o Papai Noel e não se tem mais espírito de Natal. Bem, talvez seja usando a palavra missa de Cristo. Você talvez não tenha muito disso. But you take Santa Claus out of your life, open up your heart and let Christ come in. Amen. Die to these things of the world in order to have the real Christmas. Porém, tire o Papai Noel da sua vida, abra seu coração e deixe Cristo entrar. Morra para estas coisas do mundo para ter o verdadeiro Natal. Yes, it's a lot different what it used to be. But it's changed. Not Christ hasn't changed. The disciples today is a lot different from the disciples of old. Sim, é muito diferente do que costumava ser, porém tem mudado. Não, Cristo não tem mudado. Os discípulos hoje são muito diferentes dos discípulos do passado. Today the disciples brings the speakers, or the seekers rather, instead of the disciples of old brought the seeker into the presence of God. And today, the disciples of the day bring them into the presence of some church organization, some affiliation, some creed, some doctrine, instead of bringing them into the presence of Christ. Hoje os discípulos trazem os oradores, ou os que buscam, melhor dizendo, ao contrário, os discípulos do passado que levavam o que buscava para a presença de Deus. E hoje, os discípulos do dia os trazem para a presença de alguma organização de igreja, alguma afiliação, algum credo, alguma doutrina, ao invés de levá-los para a presença de Cristo. We take the word Christmas. It's very seldom you ever hear Christ's name mentioned. You don't hear it mentioned. The lights and tinsel is all on Santa Claus, not on Christ. The people hardly knows what
Christmas is really for. They've just paganized it till it's all become pagan. It's a great commercial day of celebrations. Nós tomamos a palavra Natal. É muito raro você alguma vez ouvir o nome de Cristo ser mencionado. Não se ouve ser mencionado. As luzes e os enfeites estão voltados para o Papai Noel, não para Cristo. As pessoas mal sabem para que é o Natal verdadeiramente. Simplesmente o paganizaram até que se tornou todo pagão. É um grande dia comercial de celebração. Now, if they want to make a commercial day like Mother's Day or Father's Day or Son's Day or Daughter's Day, that's all right, but keep that commercial off of Christmas. I seen a sign not long ago. Said, put Christ back in Christmas. Agora, se desejam fazer um dia comercial como o Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou Dia dos Filhos, ou Dia das Filhas, isso está bem, porém, mantenha esse comércio fora do Natal. E eu vi um sinal há não muito tempo atrás, dizia, coloque Cristo de volta no Natal. Now, they bring you to a church, you learn a creed. They bring you to a Christmas, what do? You see a Santa Claus. They bring you to a church, you see an organization. But Christ brought them to the cross. Agora, levam-lhe a uma igreja, você aprende um credo, eles o trazem a um Natal, e o que você faz? Você vê um Papai Noel. Eles o trazem a uma igreja, você vê uma organização. Porém, Cristo os levou até a cruz. And when you get a real disciple that'll point you to Christ, Christ will bring you to the cross where you are crucified with Him. Amen. And His eternal life and your life meet together. Amen. And your life dies and you take on His eternal life and then you're a son of God. Holy. E quando você acha um verdadeiro discípulo que o dirigiu para Cristo, Cristo o trará até a cruz onde você é crucificado com Ele. E vida eterna dele e sua vida unem-se. E sua vida morre e você adquire vida eterna dele. E então você é um filho de Deus. Amém. What a difference from the disciple of old and the disciple of today. Que diferença do discípulo do passado e do discípulo de hoje. If you mention to a disciple, I would love to know the Lord Jesus. Well, now look, we belong to the certain church. Come down and join us. See? Or we belong to this certain society, and come join that. And that's what you hear. Se você mencionar a um discípulo, eu gostaria demais de conhecer o Senhor Jesus. Bem, agora olhe, nós pertencemos a certa igreja. Venha e una-se a isso, una-se a nós. Está vendo? Ou nós pertencemos a esta certa sociedade e venha unir-se a isso. E agora, isso é o que você ouve. But Christ Himself pointed people to His death. Amen. And said, except the corn of wheat falls into the ground, it abides alone. Oh, how different it is. Yes, sir. How different. Porém, o próprio Cristo dirigiu as pessoas para a sua morte e disse, se um grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Oh, como isso é diferente. Sim, Senhor, como é diferente. But your life and His life find each other, not at the church, not in a building, not in a creed, not in good works, Amen. but in the cross, where you are crucified with Him. That's where you find Christ. Porém, a sua vida e a vida dele encontram-se uma com a outra. Não na igreja, não no edifício, não num credo, não em boas obras, mas na cruz onde você é crucificado com ele. É aí onde você encontra Cristo. You don't find Him by doing better, turning a new page, starting a new life. You don't find Christ. You find Christ only in death. Você não o encontra por viver melhor, virar uma nova página,
começar uma nova vida, você não encontra a Cristo. Você encontra a Cristo somente na morte. Not in a manger, not in a confession, to believe in certain creeds and fables, you don't find Christ there. A true servant takes you to Him, and He is the Word. Não numa manjedoura, não numa confissão. Crer em certos credos e fábulas, você não encontra Cristo ali. Um verdadeiro servo o leva até Ele, e Ele é a palavra. Amen. You say that, Brother Branham. If Christ is on earth today, a real servant would take him to Him. Christ. Você diz, então, irmão Branham, se Cristo estivesse na terra hoje, um verdadeiro servo o levaria até Ele, Cristo. Well, Christ is here in the form of the Word. And the Word brings life because He is the Word. Amen. Christ is the Word. Yes, sir. He is the Word Himself. The true servant always takes you to the Word. Bem, Cristo está aqui na forma da palavra, e a palavra traz vida, porque Ele é a palavra. Cristo é a palavra, sim, Senhor. Ele próprio é a palavra. O verdadeiro servo sempre leva você à palavra. Now, He is the Word. He is this Bible made living. Amen. And when you die to yourself with Christ like a corn of wheat, then the Word lives in you. Oh, glory. Brings forth the same results as it did in that living corn of wheat that had to drop into the earth. Amen. Agora, Ele é a palavra. Ele é esta Bíblia vivificada. E quando você morre para si mesmo com Cristo como um grão de trigo, então a palavra vive em você, dá os mesmos resultados como ela deu naquele grão de trigo vivo que havia de cair na terra. Amém. You're partakers in His resurrection. You're partakers with Him in all of His blessings, in all of His manifestations. You're partakers with Him in all that He did. Vocês são participantes em sua ressurreição. Vocês são participantes com Ele em todas as suas bênçãos, em todas as suas manifestações. Vocês são participantes com Ele em tudo que Ele fez. Now, He is the Word with its true interpretation. Now you say, oh, we believe the Bible, sir. We believe the Bible. But now, if you believe the Bible, Jesus said this in the Bible. St. John 14:12. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. Agora, Ele é a palavra com a verdadeira interpretação dela. Agora você diz, nós cremos na Bíblia, Senhor, nós cremos na Bíblia. Porém, agora, se você cresce na Bíblia, Jesus disse isto na Bíblia, São João 14:12. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, também as fará. That's the true interpretation of the Bible. For God Himself is in you speaking back His own interpretation. Hallelujah. Glory. That's the true interpretation. Praise the Lord. God in you interpreting His own words. Amen. Didn't Jesus say, these signs shall follow them that believe? Essa é a verdadeira interpretação da Bíblia, pois o próprio Deus está em você, falando a sua própria interpretação. Glória! Essa é a verdadeira interpretação. Deus em você, interpretando suas próprias palavras. Amém! Não disse Jesus, estes sinais seguirão aos que crerem? Hallelujah. God in you, giving His own interpretation. You don't have to look to somebody else. Say the Word says this, believe it, Amen. and it'll interpret itself because it's God using you to interpret His own Word. Hallelujah. Amen. Well, glory. Christ is the living interpretation of His own Word. Deus em você, dando sua própria interpretação. Você não tem que olhar para uma outra pessoa, dizer a palavra diz isto. Creia nela,
E ela interpretará a si mesma porque é Deus usando você para interpretar sua própria palavra. Amém! Cristo é a interpretação viva de sua própria palavra. Let's look at how he interpreted the word. Now, if he's got the right interpretation, now we go down here at the Methodists, they say, we got the right interpretation. The Baptists, they say, we got the right interpretation. Presbyterian, we got the right interpretation. Church of Christ, so-called, we got the right interpretation. Vamos olhar para como ele interpretou a palavra. Agora, se ele tem a interpretação correta, agora, nós vamos aqui até os metodistas, eles dizem, nós temos a interpretação correta. Os batistas, eles dizem, nós temos a interpretação correta. Presbiterianos, nós temos a interpretação correta. Igreja de Cristo, assim chamada, nós temos a interpretação correta. All of them's got the right interpretation, they're all different. One from another. Then there's something wrong somewhere. Todas elas têm a interpretação correta. Elas são todas diferentes umas das outras. Então, há algo errado em algum lugar. Now, the only way we can find is to find the way Jesus told the Jews how to interpret the Word. Praise God. Amen. Hallelujah. And if Christ said so, that makes it right. Agora, a única maneira que nós podemos encontrar é encontrar a maneira que Jesus disse aos judeus como interpretar a palavra. Amém! E se Cristo disse assim, isso o faz correta. The Methodists say the way our brethren interpreted the council. The Baptists say the way we interpret it. The Presbyterians say the way we interpret it. But it's the way that Jesus interpreted. That's right. Os metodistas dizem a maneira que nossos irmãos a interpretam, o concílio. Os batistas dizem a maneira que nós a interpretamos. Os presbiterianos dizem a maneira que nós a interpretamos. Porém, é a maneira que Jesus a interpretou que está correto. Let's look at how he interpreted the word. He said, if I do not the works of my Father's word, don't believe me. Amen. That settles it. Vamos olhar como ele interpretou a palavra. Ele disse, se eu não faço as obras da palavra de meu Pai, não creiais em mim. Isso encerra. That's how he interpreted. He said, if you can't believe me, believe the works that I've done. And if I do not the works of my Father, don't believe it at all. Amen. Oh, glory. That settles it. Hallelujah. É assim que ele interpretou. Ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu tenho feito. E se eu não faço as obras de meu Pai, não creais de modo algum. Amém! Isso encerra. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Now, there's got to be something right and something wrong. Or either what are we doing? What are we playing about? Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Agora, tem que haver algo correto e algo errado, ou então o que nós estamos fazendo, do que nós estamos brincando? What are we going around here pretending to be Christians and doing this, that, and the other, and joining these creeds and shaking hands with this kind of Pentecost or that, or Methodist or Presbyterian or Baptist or Catholic? What's it all about? What are we doing? Playing hide the racer? Cat and mouse? Where are we at? Para que estamos nós indo por aqui fingindo ser cristãos e fazendo isto, aquilo e aquilo mais, reunindo-nos a esses credos e apertando mãos com este tipo de Pentecostes, ou aquele, ou metodista, ou presbiteriano, ou batista, ou católico? De que se trata tudo isso? O que nós estamos fazendo? Brincando de esconder o apagador? De gato e rato? Onde nós estamos? Oh, God. Help. Then there's only one way, Amen. only one foundation. There's only one sure way. That's the interpretation that Jesus gave, the Word. Hallelujah. Hallelujah. That's the interpretation that's right. So if I don't do the works that God said I'd do, then don't believe. Amen. Praise God. Amen. That's the interpretation.
Então há somente uma maneira, somente um fundamento, há somente um caminho seguro. É a interpretação que Jesus deu à palavra. Aleluia! Essa é a interpretação que está correta. Disse, se eu não faço as obras que Deus disse que eu faria, então não creiais em mim. Amém! Essa é a interpretação. The interpretation today is, Jesus said, he that believeth on me, the same works that I do, shall he do also. And the scripture also said he's the same yesterday, today, and forever. Jesus said that's how to know whether I come from God or not. That's how to come to know. A interpretação de hoje é, Jesus disse, aquele que crer em mim, as mesmas obras que eu faço, ele também as fará. E a Escritura também disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse, assim é como sabeis se eu vim de Deus ou não, assim é como chegar a saber. They said, now wait a minute, we got Abraham to our father. He said, our fathers eat manna in the wilderness. And Jesus said, they're all dead. We drank water from a smitten rock. And they're all dead. Eles disseram, agora esperem um minuto. Temos por pai Abraão. Ele disse, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus disse, estão todos mortos. Nós bebemos água da rocha ferida. E todos eles estão mortos. He said, but I'm that bread of life that come from God out of heaven. And it isn't me that speaks. It's my Father that dwells in me. He is the interpreter of that divine word, and he proves again that he is God because he's doing right with me what he said he would do. Amen. That's the scripture. Ele disse, porém, eu sou aquele pão da vida que veio do Deus do céu. E não sou eu que fala, é meu Pai que habita em mim. Ele é o intérprete daquela palavra divina. E ele prova de novo que ele é Deus, porque ele está fazendo exatamente comigo o que ele disse que ele faria. Amém! Essa é a Escritura. Glow with love divine, bless partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair? When the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.